Olá, estamos no segundo dia do workshop Mãe de Valor. Ontem nós tivemos um tempo tão precioso, nós aprendemos sobre a alegria que quer nos escapar por entre os dedos, mas com a luz da palavra de Deus, nós conseguimos escolher a alegria todos os dias. E hoje nós vamos falar sobre estabilidade emocional. Eu sei que, assim como eu, você ama muito seus filhos, mas também sei que existem dias que tudo que você queria era poder comer o seu sanduíche de frango sem ninguém pedir uma batata frita. Você ama muito os seus filhos, mas ao mesmo tempo você anseia pelo dia que você vai poder ir no banheiro em paz. Talvez isso seja um pouquinho mais profundo para você. Talvez a tensão de ter que apoiar fisicamente e emocionalmente alguém quando você não se sente nem física e nem emocionalmente forte o suficiente para cuidar de si mesma, talvez isso esteja pesando sobre você. Você gostaria apenas de fugir por um tempo, de levantar, ir embora e só voltar quando estivesse pronta. Mamãe, você não está sozinha. Não é segredo que a maternidade pode ser cansativa. Há muitos dias em que você se sente que está raspando o fundo do seu barril emocional, mas eu posso compartilhar um segredo com você? Eu acredito que está no plano de Deus que os anos da maternidade sejam anos emocionalmente abundantes para uma mulher. Não anos de fome emocional. Deus deseja que a estação dedicada à maternidade sejam anos de memórias satisfatórias e uma força revigorante para você. Então, você não precisa fingir que é uma super mãe, porque você tem um super Deus que está disponível para você a qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite. Você deve apenas definir suas prioridades. Se você não estiver saudável espiritualmente, você nunca estará saudável espiritualmente. Você nunca vai ser a mulher e a mãe emocionalmente estável que você tanto deseja, até que você coloque as suas principais coisas em primeiro lugar. Jesus diz em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos nos servir de uma grande porção de intimidade com Cristo todos os dias, e nesse lugar seguro fluirão emoções apropriadas que vão transbordar o amor de Deus, não só na nossa casa, mas em todos aqueles que nos rodeiam. Algumas pessoas ouvem falar de Deus, outras dizem que conhecem a Deus, mas são poucas as pessoas que podem afirmar que têm um relacionamento de intimidade com Deus. E é neste lugar de intimidade com Deus que nós encontramos tudo o que a nossa alma precisa. E entre tantas coisas, como resultado desse relacionamento, nós encontramos a estabilidade para as nossas emoções. Foi assim com Pedro, lembra? Depois de andar com Jesus, ele teve o seu temperamento, que era tão instável, transformado. Nós podemos desenvolver, mesmo com a nossa rotina corrida de mães, de dona de casa, podemos desenvolver um relacionamento com Deus. E esse relacionamento ele é cultivado através da meditação na palavra e através da oração. A oração ela é uma oportunidade maravilhosa demais para ser verdade. Imagina só, encontrar com um Deus verdadeiro que sustenta todo o universo e agora me vê. Vem escondida num gesto bem singelo de me render a Ele, sabe? Quando a gente ora, a gente estende as nossas mãos abertas, nós nos rendemos em vulnerabilidade, nós nos doamos a Deus em confiança e nós recebemos esse Deus que vem ao nosso encontro, que nos acolhe e se doa a nós. A oração também é algo que se aprende, envolve um processo de dedicação e de persistência. Então a oração, ela na verdade deve ser uma das coisas mais difíceis do mundo, porque a primeira coisa que a gente descobre quando tenta orar é o nosso vazio espiritual. Nós estamos tão acostumadas a sermos vazias que a gente nem reconhece essa condição até que a gente tenta orar. E não vem as palavras, mas a gente lê na Bíblia o que diz sobre oração, a gente escuta os outros falando sobre oração, mas a gente não sente, a gente não consegue praticar. Então não desanime quando for difícil orar, quando a sua oração parecer frágil, sem sentido, continue, insista, pratique e aprenda a orar cada vez mais, leia livros sobre isso, leia textos bíblicos que falam sobre oração, converse com outras pessoas sobre como é a vida de oração delas, converse com Deus, tenha paciência para desenvolver a sua vida de oração. Então, gradualmente, a sua vida de oração vai começar a florescer. As suas maiores batalhas como mãe serão travadas e vencidas no quarto de oração do seu coração.
Se você se recusar a passar um tempo nesse quarto, você vai ficar sempre frustrada, sempre impaciente e sempre negando aos seus filhos o maior presente que você poderia dar a eles. Dentro dessa jornada de mães que eu preparei, nós vamos ter uma ministração exclusiva sobre oração e aqui o tempo é resumido, mas saiba de uma coisa, o maior recurso que você recebeu na maternidade, na sua vida toda, é a oração. E a segunda prática espiritual que nos conduz ao relacionamento com Deus, como eu falei, é a meditação na palavra de Deus. O Salmo 119:15, o salmista diz: meditarei em tuas ordens, eu refletirei sobre os teus caminhos. Então esse salmo, ele fala sobre esconder a lei, esconder a palavra do Senhor no coração. Isso mostra como a constante meditação na palavra tem um impacto real na nossa vida, em todos os aspectos, desde a compreensão de quem Deus é, desde o fortalecimento da nossa fé até a tomada de decisões e a forma de enxergar a realidade. Então a Bíblia nos diz lá em Romanos 10:17 que a fé é um dom adquirido por ouvir a mensagem e a mensagem veio por meio da pregação de Cristo. Então a gente tem que se colocar nessa posição de ouvir, ou seja, de receber a palavra de Deus, de dedicar um tempo a ela, estudando, meditando no que a Bíblia diz e como consequência os seus filhos aprenderão a amar o que você apresenta a eles com familiaridade. Se seus filhos receberam um presente inestimável de ter uma mãe que lê, você também está no caminho certo para desenvolver leitores vorazes da palavra de Deus. E nós encontramos o equilíbrio emocional que precisamos na intimidade com Deus, através da leitura bíblica e através da oração. Não negligencie esses dois recursos tão vivos e tão eficazes na nossa vida. Vamos orar? Deus, eu te louvo pela tua palavra que é tão rica, que enche a nossa alma, que transborda os nossos corações, Pai. Obrigada, Deus, que o Senhor nos mostra, Senhor, no dia de hoje, quanto nós precisamos estar perto do Senhor, porque o Senhor é a nossa fonte, o Senhor é a fonte de todas as bênçãos. Nós só seremos árvores frutíferas que prospera se estivermos plantados junto à fonte de água, que é o próprio Senhor. Deus, eu oro por cada mãe que está comigo nessa jornada. Fortalece a vida delas e que elas possam buscar ansiosamente essa vida de intimidade com o Senhor através da oração e através da leitura da tua palavra. Senhor, nós te agradecemos porque em ti nós temos tudo o que nós precisamos. Em nome de Jesus. Amém. E vamos para a atividade prática. Faça uma oração específica antes de dormir. Leia um salmo ou escreva uma oração, sabe? E medite sobre o que aconteceu ao longo do seu dia. Reflita sobre a presença de Deus e faça uma oração de gratidão. Leia o Salmo 23 e medite nessa palavra durante todo o dia de hoje. E eu gostaria de te lembrar que na segunda-feira, no dia 8 de maio, eu vou lançar aqui em primeira mão para vocês a Jornada Devocional Mãe de Valor. Nesses 3 dias, lembrando que você está fazendo apenas uma pequena degustação de como será a jornada completa, né? Vocês já estão aí experimentando há mais de 7 dias aqui no grupo VIP Devocionais, palavras, e nós vamos juntas em busca de reencontrar o nosso valor como mãe e como mulher. A Jornada Devocional Mãe de Valor é um desafio que vão ser 21 dias recebendo devocionais como esse, ministrações e no final um desafio prático. Além disso, você vai ter vários bônus e acesso a um grupo de WhatsApp que a gente vai compartilhar o que Deus tem feito. E atenção, esse acompanhamento pelo WhatsApp vai ser só para essa turma, para quem se inscrever dessa vez. Ele é um bônus especial para essa primeira turma. Inclusive, essa jornada está com bônus incríveis que eu vou revelando aqui aos poucos para vocês em primeira mão. E quando você anda com aquela pessoa, sabe? Pare e pensa um pouquinho. Quando você anda com aquela pessoa que é reclamona, que é pessimista, sem perceber, você acaba se tornando uma pessoa pessimista também, porque você acaba ficando sem assunto, você tem que falar a mesma linguagem daquela pessoa, mas quando você anda com um grupo de pessoas que enfrentam as mesmas lutas que você, que buscam em Deus, que compartilham as vitórias, que se ajudam mutuamente, que falam a palavra de Deus, que oram umas pelas outras, dá até um alívio de pensar, né? Então é justamente isso que essa jornada propõe.
ela quer proporcionar para você andar com as pessoas que têm a mesma fé, os mesmos objetivos. Então, dia 8/5, segunda-feira, nós vamos abrir as inscrições para a jornada com desconto promocional nas primeiras horas e você não pode ficar de fora, tá bom? Eu te espero amanhã aqui para o nosso último dia de workshop. Que Deus te abençoe.